Oi, meu nome é Fernanda, eu sou mãe, sou historiadora e pedagoga. E o meu objetivo aqui é tratar sobre educação, sobre maternidade, individualidade das nossas crianças e também dos nossos alunos. Então, se você é mãe, educadora ou só curioso mesmo, vem comigo. Hoje eu vou tratar da maternidade na visão da sociedade. A sociedade sempre tratou a mulher como cuidadora, como um ser que já tinha o dom maternal, que seria preparada para isso. Isso implica que o trabalho da mãe tem que ser perfeito, os filhos têm que ser obedientes, têm que ser bem educados, e qualquer coisinha que saia um pouco dessa linha da perfeição gera na mulher uma culpa muito grande. Culpa essa que geralmente é tratada como frescura. E ninguém nunca parou para pensar em como a mulher se sente quanto a isso, ou quanto à pressão da sociedade por ela maternar, por ela ser mãe, a obrigação, que é o peso que a mulher carrega de que ela tem que ser mãe, e ela tem que ser mãe dentro do padrão imposto pela sociedade. Então ela tem que ser uma mãe que zele pelo seu filho 100% do tempo, 24 horas do dia dela. E a mulher que para e fala, não, eu vou continuar trabalhando, eu vou sair com o meu marido, ou eu vou sair com os meus amigos, ela é vista quase que como um monstro perante a sociedade. Talvez uma sociedade mais conservadora, talvez uma sociedade que não vê a mãe como mulher de fato. E isso às vezes implica também na relação da mãe com o filho. Porque, poxa, eu quero o meu espaço, mas eu tenho que ser mãe. E nessa eu tenho que ser mãe, eu não estou sendo mãe por amor, não, eu estou sendo mãe, eu tenho que ser a mãe da sociedade, aquela mãe, não eu. Atualmente, com as redes sociais, a gente consegue ter uma visão um pouco mais real da maternidade, sem tanto floreio. Porém, também tem as mães que só passam as coisas perfeitas da maternidade, o lado perfeito. Você vai tirar uma foto de uma criança, eu levo 10 anos para conseguir fazer uma filha de 4 anos parar e fazer uma pose decente. Mas as blogueiras têm fotos perfeitas e fazem a gente pensar que aquilo foi no primeiro clique, já no primeiro momento. E não é, né? E essa comparação também nos gera culpa. E eu aqui, como mãe, né, trazendo os meus relatos, foi difícil eu conseguir parar e perceber, pensar que não, existe um mundo de Photoshop em volta disso, existe um mundo de talvez uma rede de apoio que ajudou aquela mulher a fazer aquela foto, né? Então hoje a gente tem que ter sempre em mente essa abertura de possibilidades, de que aquilo que a gente está vendo não é realmente aquilo. E, bom, aqui eu estou trazendo a minha visão como historiadora, como mãe, como pedagoga. Eu quero abrir um caminho para uma educação não só mais respeitosa para a criança, mas respeitosa para a gente também. Para que a gente pare de se cobrar tanto e se ferir tanto quanto educador de modo geral. Não? Por exemplo, quantas vezes a gente perde a cabeça por conta de comportamentos que engatilham frustrações que são geradas a partir do que a sociedade vai pensar, o que a sociedade vai dizer, o que um vizinho vai dizer ao escutar o grito do seu filho, ou ao escutar um tipo de brincadeira, alguma coisa. Esse comportamento irrita.
Se esse comportamento irrita o meu vizinho, ele vai reclamar. Se esse comportamento irrita alguém que mora comigo, ele vai reclamar. E eu mesma já chamei a atenção da minha filha várias vezes, pautada num comportamento que seria gerado por outra pessoa a partir daquilo que ela estava fazendo. E a criança, ela não entende que o externo influencia tanto. Então, muitas vezes, a gente, antecipando um comportamento de uma terceira pessoa, um comportamento externo, nos faz perder a cabeça, nos faz chamar a atenção da criança de um modo ríspido, muito incisivo. E isso atrapalha porque ela começa a gerar na cabecinha dela que o que ela está fazendo não é certo, que ela só faz coisa errada e gera uma frustração para ela que se a gente não souber acolher, se a gente não souber ajudar, vamos criar seres cada vez mais frustrados e por aí vai. Uma coisa interessante que eu venho reparado é que as pessoas estão muito preocupadas em não gerar a frustração. E não é isso que eu quero trazer aqui. Não é não gerar a frustração. Eu tenho que ensinar a minha criança a lidar com a frustração. E para isso eu tenho que acolher a frustração dela, eu tenho que entender que para ela, naquele momento, aquilo é uma brincadeira, é um ato, uma curiosidade dela, um ato que ela queira fazer. Então, eu cortando aquilo, dependendo do modo que eu corto, e eu gerando uma frustração e simplesmente deixando ela frustrada, eu não estou ensinando ela a lidar com aquilo, eu não estou explicando para ela o que de fato está acontecendo, por que ela não pode fazer aquilo. Portanto, eu estou gerando um comportamento meu a partir de uma imposição já da sociedade, né? De que aquela brincadeira da criança está errada, atrapalha, e daí ela grita, eu grito, ela grita, eu grito, e temos um caos gerado pela casa ou pela sala de aula. E daí, no fim da briga, no fim do dia, né, no fim desse momento, nós estamos cansadas, as crianças estão cansadas e a gente acaba culpado. Quando você para, quando o estresse abaixo, você consegue respirar, vem o sentimento de culpa e vem os gatilhos de que eu sou uma péssima mãe, ou se eu estiver numa sala de aula, às vezes eu, ai meu Deus, eu sou uma péssima professora porque eu não consegui, eu vou usar a palavra dominar, mas não é dominar, né, o certo, aquele momento, né, não consegui instruir aquelas crianças da maneira correta como eu queria instruí-las, mas era eu que queria instruí-las, fui eu que defini que essa maneira é a maneira correta, ou pré-definiram para mim anteriormente que essa maneira é a correta. Então, eu trago aqui um questionamento. Como você quer criar o seu filho? Como você quer educar o seu filho? Né? Faça uma pauta aí de como você quer essa criança. Como você quer que essa criança seja no futuro? Como você quer que essa criança, esse adolescente, esse aluno, né, que ele seja no futuro. Eu, desde que eu estava grávida, como eu trabalho com educação de jovem e adolescente há 9 anos, né, na época, há uns 5, 6 anos mais ou menos, quando eu engravidei, mas como eu vi muitas crianças, né, muitos jovens crescendo, então eu tinha para mim o tipo de criança que eu queria como minha filha. Eu tinha para mim o tipo de criança que eu queria como minha filha. Então, eu queria que a minha filha fosse educada, que a minha filha fosse respeitosa, que a minha filha não fosse preconceituosa, com
Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir das minhas próprias atitudes. Quanto mais eu gritar com ela, mais ela vai reproduzir. Ou na escola, ou fora dela, né? Ela vai reproduzir os gritos. Se eu bater nela, ela vai aprender a bater também. E por aí, por aí vai. Não é a sociedade que vai cuidar das frustrações dela quando ela for adolescente. Então, eu tenho que educar ela de acordo com os meus princípios. Claro que dentro de uma ética e uma moral geral, né? Não vamos criar ninguém para roubar um banco, sei lá. Né? Não. Mas dentro de um comportamento mais respeitoso possível. Então, mas poxa, como que se faz isso? Tudo que ela vai fazer é explicar. Então, sei lá, ela vai passar por um exame, vai fazer um exame de sangue. Ela tem 4 anos, mas eu sento com ela, eu converso e eu explico. E isso já gera uma frustração menor a hora que ela chega lá e vem 2, 3 enfermeiros para colher o sangue dela. Vai ter uma festa na escolinha dela, na qual vai ter um brinquedo inflável, vai ter água, né, aqueles tobogãs com água, e ela precisa de uma troca de roupa, ela precisa de um sapato, ela vai levar na mochila coisas que ela não está habituada a levar. O que eu faço? Eu explico para ela, eu mostro para ela o que ela está levando, o que ela tem que fazer a hora que ela tirar uma roupa, colocar outra. Então, eu apresento a situação para ela anteriormente, para que ela não tenha a frustração de não saber o que fazer, né? E no caso de chamar a atenção, também eu tenho tentado apresentar para ela o porquê que ela não pode fazer aquilo e, por exemplo, o vizinho vai reclamar. Então, veja bem, o vizinho vai reclamar porque esse barulho, né, chega lá, atrapalha ele, e às vezes ele está trabalhando, às vezes ele está estudando, às vezes ele está gravando um vídeo, que hoje muitos trabalham em casa, né? Então a gente passa essa explicação para ela entender que não é o ato dela que está errado, não é a escolha que ela teve de brincar com aquilo, de fazer aquilo que está errado. Não é isso, é um momento que não condiz, entendeu? As coisas que não combinam. Estamos num parque aberto, podemos sair correndo, gritando, não para o meio da rua, mas, né, é um exemplo assim, eu quero dizer que daí você tem um momento de abertura para uma brincadeira mais barulhenta, né, para uma brincadeira de bola, por exemplo, né, mas porque o momento e o lugar condiz com aquilo. Assim eu consigo ir controlando mais a frustração que é gerada e acolhendo, explicando melhor, né? Mas eu estou lidando com a frustração, eu não estou evitando a frustração, porque eu acho extremamente errado você evitar um sentimento. Não, você tem que apresentar o sentimento para a criança e ensinar ela a lidar com aquilo, entendeu? Então, em resumo, né, para tentar concluir aqui, não deixar esse vídeo muito longo, a visão da sociedade da maternidade acabou atrapalhando um pouco para nós, mães, né? Porque a gente criou uma maternidade sem pensar na gente e sem pensar na criança, né? Criou a maternidade a partir de um pensamento terceirizado. E o que eu trago aqui, a minha defesa aqui, é que nós criemos a nossa maternidade a partir do nosso modo, do nosso jeito, do jeito que a gente quer ver os nossos filhos, né? E quem tá de fora
que continue de fora. A gente faz o nosso melhor, você faz o seu melhor, eu tenho plena certeza disso. E mesmo que seja cansativo, mesmo que a gente não consiga fazer 100% do tempo desse jeito que a gente quer, mas de degrauzinho em degrauzinho, de migalhinha em migalhinha, a gente consegue criar o nosso filho ou os nossos alunos, né, de uma maneira respeitosa, com carinho, com acolhimento, que muitas vezes a gente não tem. A mãe, ela não tem o acolhimento, às vezes as mães não têm uma rede de apoio legal, que entenda o que ela está fazendo, que concorde com o que ela está fazendo, que ajude ela no que ela está fazendo, na linha de educação que ela está fazendo. Eu, por exemplo, é uma guerra, porque eu crio de um jeito, e daí minha filha sai no final de semana com o pai, e daí a criação ali é um pouco diferente. Não que ele não faça o melhor dele, ele faz também, e dentro do que ele tem conhecimento, né, a gente tem alguns pontos que a gente diverge, mas eu estou tentando também explicar para ele essa coisa de explicar as coisas para ela, de acolher as frustrações e não comparar, né, individualidade, mas isso a gente fala um outro dia. O meu recado final para você aqui é esse. Você faz um bom trabalho, você está no caminho certo. Às vezes a gente dá uma balanceada, mas crie, eduque a sua criança e o seu filho por você, com o seu olhar, com o seu carinho, e esquece as falácias. As únicas pessoas que podem nos trazer uma informação real que a gente tem que seguir são médicos, psicólogos, professores. Falácias de senso comum, de teorias da cultura, da sociedade, às vezes não é o que a gente precisa. E isso eu explico também mais para frente, num outro vídeo, quando eu tratar sobre individualidade, né, que é um ponto importante também. Eu espero que vocês tenham gostado e curtam, compartilhem se possível, se agregou para você, e se inscreve também conforme eu for tendo ideias de pautas maternas e educacionais para trazer aqui, eu compartilho com você. Obrigada.